Meu tio, o Klein, que tinha um frigorífico na Vila Gilda, ele veio em 1925, porque depois da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha estava uma recessão de tudo, e todo mundo sem serviço, e todo mundo sem dinheiro e coisa tal. Eles vieram em 25, parece que meu pai veio em 1924, a minha mãe em 1925, porque lá não dava mais, né? Então vieram para o Brasil. Conseguiram sair de lá para o Brasil. E minha mãe, ela foi embora, acredito eu, pelo seguinte, porque em 1917 surgiu o comunismo na Europa, e minha mãe era tão católica, coitadinha, era muito católica, e aí os padres falavam do comunismo como se fosse um dragão que ia comer as pessoas, né? Mas os fiéis ficaram com medo do comunismo. E minha mãe, então, ela sempre dizia, eu escutava ela falar quando nós estávamos no Brasil, que Deus mandou ela para o Brasil. Eles falavam que língua? O alemão. O alemão, não o alemão correto. É que nem aqui, o caipira. Ele não fala o português correto. Então, eles também não falavam o alemão correto. Para o alemão, e o alemão da Áustria é diferente do alemão da Alemanha. É diferente. É alemão também, mas é uma pronúncia diferente. Quer dizer, austríaco e alemão tem pouca diferença. Então, só que na época da guerra pouco se podia falar. E eu voltei a falar através do meu sogro, porque meu marido já tinha estudado, mas na escola alemã de Santo André, que meu sogro ajudou a fundar. E ele que fazia muita questão que se falasse o idioma alemão, porque ele era da opinião que do portão para dentro se falava a língua dos pais, para que não se perdesse o vínculo. E do portão para fora se falava a língua do país. E ele honrava muito essa teoria dele, porque ele dizia que aqui ele tinha trabalhado, casado, e os filhos deles tinham nascido aqui. E a gente não é imigrante. Meus avós eram imigrantes. Eles já estavam morando aqui, eles vieram em 1924. Fiz a escola, estudei 8 anos na Alemanha. E depois eu vim para o Brasil. Vim para o Brasil em 1950. E depois de 24, ele veio para o Brasil, ele não queria mais a Alemanha. Por isso que ele foi embora da guerra. E depois de lá, viemos para... Eles souberam que aqui em São Caetano estão construindo a General Motors, né? E tinha bastante serviço para marceneiro, para coisas assim, então eles resolveram vir para cá. Vieram para cá e com as economias que meu pai tinha, eles compraram um terreno e fizeram uma casa, né? Na Rua São Paulo, aqui em São Caetano. Já logo que chegaram, foram para a Rua São Paulo. E mudamos na casa, ainda estava toda crua, tudo ainda, né? Mas já mudaram para cá e ficamos aqui em São Caetano. Como? Por que eles escolheram São Caetano? Porque houve a propaganda que São Caetano ainda é um município novo e os terrenos eram baratos. É bem mais em conta do que lá na Lapa, outros lugares, né? Quando começaram a fazer esse clube, o Teuto, União Cultural de São Caetano do Sul, Teuto, né? Então, os outros que queriam fazer a escola, era uma outra parte dos pais que queriam fazer a escola.
E no fim de 29 para 30, então se reuniram esses outros pais e fizeram a escola. E onde que fizeram a escola? Era uma casa antigamente. Era uma casa que tinha e lá que eles fizeram a escola. E que tinha esse terreno ao lado, que depois nós construímos um clube. Depois eu passei para a escola alemã, porque a escola alemã era paga naquele tempo. 10 mil reais por mês. E aí eu fiquei estudando lá na escola. Tínhamos aula o dia todo. Tinha aula de manhã, ou português ou alemão, que sempre foi português e alemão. E à tarde havia ginástica, que naquele tempo era uma coisa assim extraordinária, porque não se usava, não se conhecia também. Essas aulas eram à tarde, trabalho manual, isso era à tarde. Então, praticamente, a gente tinha aula de manhã e à tarde.